Bra. Buenas, buenas, tudo bom com vocês, pessoal do Caverna? Vocês estão legais? Então, eu tenho algumas coisas pra falar antes de falar do tema do vídeo. Hoje sim, olha lá que legal, hoje eu já começo com um tema específico em mente, que a gente vai falar sobre a Record. Eu criei coragem, falei, não, vamos falar sobre a Record então. Eu não sei até que ponto é perigoso, então, sei lá, vamos falar aqui, né? Espero que o vídeo não caia, nem o canal seja derrubado. Mas, bom, antes de falar da Record, tem algumas coisas pra falar. A primeira é que estreou quadro novo aqui no canal do Homem das Cavernas, né? Que é do meu amigão, pô, do Massagem Subliminar. Muito gente fina o cara, entendeu? É muito, mano, muito de boa o cara, entendeu? Então, por favor, façam um favor de assistir o programa dele, porque é muito bom. Ele fala de quadrinhos, esse tipo de coisa, ele fala de tema mais nerdola, né? Apesar que ele fala de cinema também, fala dessas coisas, não é tão nerdolão assim, né? Não é um maluco que vai ficar meia hora falando do Superman, da crise, do universo 59.000 da DC. Não, ele fala tipo de umas coisas mais legais, mistura temas atuais e tudo. Então, por favor, façam um favor de assistir o programa dele, até porque é curtinho, 10 minutos, e vocês vão curtir, entendeu? Então façam isso aí, que o cara é muito gente fina, meu amigão, e é isso aí. Bom, agora, né, já entrando um pouco no tema, mas não entrando no tema ainda. Cara, eu tava na academia, mano, e eu acho que a gente cometeu um erro na história das academias, que é o seguinte: não pode mulher na academia, velho. Ou tem que ter uma academia só pra mulher. Porque eu fui treinar perna, eu acho que na segunda ou na terça-feira, não vou lembrar direito o dia. Não, foi terça, segunda eu não fui. Aí beleza, né? Cheguei, mano, pra treinar perna, mano, você quer treinar voando, entendeu? E eu tava, mano, passando mal, treino de perna rendeu, quando rende você passa mal mesmo. E eu falei, beleza, né? Vou terminar esse treino aqui, vou vazar pra casa. Só que aí as mulheres estavam tudo usando os equipamentos, cara. E cara, mulher é um negócio engraçado, porque elas entram no equipamento, elas ficam, tipo, 5 minutos no equipamento pra levantar 5 quilos, entendeu? E depois elas saem, deixam o equipamento todo segurado, que a mulher geralmente é menor e elas deixam o equipamento segurado. E aí, cara, eu fiquei puto e fui fazer esteira, né? Aí eu tava lá na esteira, puf, andando na esteira e tal. E aí mano, sabe quando você vê que você, mano, eu tava quase começando a passar mal, mas aí eu segurei e consegui terminar o treino. Mas, pô, sabe, eu não consigo entender, velho. Mulher na academia é intancável, cara. Elas, sei lá, mete 100 quilos logo nas costas, logo então. Para de graça, entendeu? Não fica com 5 quilos ocupando espaço, entendeu? Intancável. Pior que mulher na academia é só um maluco que você tá lá se matando, velho. Você tá, sabe, quase vomitando as suas tripas. Aí o maluco chega bem do seu ladinho e falou: irmão, e aí, posso revisar com você, irmão? Antes de você terminar o exercício, cara. Mano, no dia que o maluco fez isso comigo, quase que eu bati nele, velho. Eu literalmente olhei assim pra ele, cara, e falei, mano, esse cara não tá fazendo isso, ele deve tá zoando, cara. Deve ser algum tipo de brincadeira, cara. Não é possível, deve ser aqueles youtubers, sabe? Que, zoando na academia, ele deve tá me gravando, sabe? Porque, mano, é intancável, cara. Você tá lá se matando, o cara, falta quantas aí pra você, posso revezar com você? Cara, nossa, meu amigo, eu tenho um problema com a academia por causa disso, cara, porque eu sou muito assim, entendeu? Tipo, aqui no canal, com o pessoal aqui, eu sou brincalhão e tal. Mas quando eu tô aqui na vida real, eu sou um cara mais tímido, mais reservado, né? Principalmente em academia. E os caras, mano, parece que eles não tem isso. Os caras, o nego chega e fala, bora revezar aí, mano. Então, já tá terminando aí? Falta quantos aí, mano? Cara, de verdade, eu fiquei esperando as mulheres terminar o exercício, tipo, a noite toda, tipo. Aí só quando uma acabou lá, eu perguntei, zerou aqui? Terminou, aí beleza, aí eu fui. Mas eu não sou de chegar, falta quantos aí, mano? Eu não sei se é porque os caras, tipo, tem compromisso depois, os caras querem sair rápido da academia, não sei. Às vezes tem maluco que vai na academia só pra bater um pumpzinho, meter uma camisetinha assim mais daorinha pra mostrar mais o shape e ir pra balada, velho. Tem cara que faz isso, entendeu? E eu não sei, às vezes é por isso que os caras querem ir rápido, não sei, cara. Eu só sei que é chato, mano, esses malucos, velho. Já tá terminando aí, mano? Já acabou aí, velho? Falta quantos? Bora revezar. Muito chato esses caras, velho. Intancáveis.
Hoje mesmo, cara. Hoje eu tô querendo ir treinar costas, cara. E dia de costas, cara, é uma merda. Dia de costas é uma merda, cara. Uma merda completa, completa, cara, completa. Ah, outra também. Mulher, cara, só vai na academia pra treinar perna. Isso é uma bosta, cara. Porque realmente, mulher, cara. Mulher, o bom de ser mulher é isso, né? Que tu só precisa se preocupar com glúteo, coxa. Vai ter uma panturrilha ali legalzinha, mas não precisa tanta. Também é glúteo, coxa, abdômen e só. Se você. Porque mulher não quer ser fisiculturista, não quer, não quer. Então mulher é isso, glúteo, coxa e abdômen, só. Que peito, mano, mulher vai treinar peito, essa tetona lá, vai treinar peito pra quê? Pra ficar com os peitos assim, tipo, né? Já viu essas mulheres trincadaças, velho? Essas mulheres que aparecem, tipo, que tem até peitoral, velho? Uma merda, eu acho horrível, entendeu? Pô, puta merda, né? Parece aqueles peitoral com ginecomastia, velho. Intancável, velho. Já viu que. Eu não sei se os ouvintes sabem, mas quando você usa. Alguns talvez não saibam, né? Mas quando você usa muito, vai. Deixa eu ver. Hormônio, você mete os hormônios ali, você faz umas combinaçãozinhas erradas, você vai ter uma gineco, cara. Uma ginecomastia. E aí vai crescer peitinhos em você, entendeu? Você vai ficar com peitinhos bonitinhos de mulher. Aí vai ser meio triste, né? Tem inúmeros casos disso, cara, no fisiculturismo. Teve cara que já ganhou o campeonato Mr. Olímpia com essa merda. Foi o Columbo, amigo do Arnold lá. Ele literalmente ganhou o Olímpia 81, que foi o mais roubado da história. Que tipo, tinha trocentos caras melhores que ele e ele ganhou, entendeu? Não era nem pra ele ter pegado o top 10. Não, nem top 10, mano, pra ser justo, nada. E o cara ganhou, porque ele era amigo do Arnold, cara. Por isso que o Arnold, ele é o... Cara, se fosse ter uma comparação legal pra fazer com o Arnold, ele é o Flamengo, velho, do fisiculturismo. Porque o Arnold, ele ganhou muita merda roubada e nego ainda acha o Arnold legal, entendeu? PT do fisiculturismo, sei lá, mano. O Arnold é literalmente um cara que, assim, eu gosto do Arnold e tudo, mas ele passou umas mãos largas, velho, nos campeonatos, cara. Eu não lembro se foi em 80 que ele competiu, cara. 80 ele passou a mão, velho. Não era pra ter ganho, ganhou. Mas beleza, né? Tem o Arnold. O Arnold no 80 ele pegava um top 10. Agora no 81, velho, o Columbo, velho, não era nem pra pegar top 10, mano. O maluco literalmente ganhou. O cara ganhou com ginecomastia, velho. O maluco ganhou um Mr. Olímpia com peitinho de mulher. Claro que nele ali, tipo. Se você não tem um olho bom, que nem assim, se você não é um cara. Que eu assisto bastante vídeo de fisiculturismo, dos caras avaliando tudo. Então você consegue identificar ali que tem uma coisa erradinha com o peito dele. Mas, tipo, meros mortais não vão perceber, né? Não vão ver que ele tá com uma gineco, né? Que do jeito que eu tô falando, parece que ele ganhou com uns peitão de mulher. Não foi isso, mas, tipo. Depois vocês procuram lá que vocês vão ver a ginecomastiazinha que ele tinha. Porque deu merda, claro, né? Ele teve um crash hormonal, que é o jeito que falam lá, e deu peitinho nele. Isso aí, cara, acontece às vezes, entendeu? E, pô, me desculpa, né? Mas não era pro Columbo ter ganho, né? Puta merda, intancável o Columbio, né? Meu amigo. Nossa, cara, dá até vontade de chorar, mano. De tão roubado que foi aquele Mr. Olímpia 81, cara. Dá dó, cara. Dá dó, né? Mas os Mr. Olympia antigo, velho, principalmente depois do Pumping Iron, foi tudo... Cara, foi tudo confuso. Tipo, o Pump Iron foi o último quer dizer, o penúltimo, né? Aí, quando o Arnold voltou e ganhou, eles iam gravar o Pumping Iron 2, mano. Aí por isso que o Arnold ganhou, entendeu? Mas mas aí deu merda, que nem gravou. Mas se o Arnold, sei lá, pegasse anos 90 lá, Arnold Exterminador do Futuro lá, aposentadaço, falasse, não, vou competir de novo, capaz dos caras dar, entendeu? Anos 90, tipo, a época dos monstros, era capaz dos caras dar pro Arnold, saca? De tão absurdo que era, cara. Tipo, intancável, cara. Por isso que a partir dos anos 90 que o esporte ficou da hora mesmo. Que aí, tipo, era menos politicada. Ainda tinha umas politicadas ferradas. Mas, vamos lá, o Dorian Yates, cara, o maluco. Ele e o Ronnie Coleman, cara, os melhores treinos da história são os dois, cara. Você não vai achar nego que treina melhor que os dois na história do fisiculturismo. Não vai achar. Os melhores treinos da história são os dois. Os caras entregavam tudo no treino, cara. Você é louco. O Dorian Yates, velho, tipo, muito bonito, cara, o shape dele, cara. Muito bom. Né? Aí veio o Coleman, que é absurdo, né? O Coleman é aquela anomalia genética, né?
Você vê que, tipo, o nego mostra foto do Coleman natural, você fala, mano, esse cara não tá natural nem ferrando, entendeu? Dizem, aí a lenda do meio, né? As lendas do meio do fisiculturismo, que o Coleman subiu no primeiro Olímpia dele natural. Não sei se é true, não sei se é verdade, mas daí, né? Não foi no primeiro Olímpia, o primeiro campeonato. Eu acho que foi o primeiro campeonato, não sei. Mas dizem lá que a primeira competição que o Coleman fez assim foi natural. Bom, se é verdade ou não, eu já não sei, né? Mas fica aí a brincadeira aí. Mas bom, acho que eu já falei demais de academia, né? Eu gosto de falar de academia, mas academia, fisiculturismo no geral. Mas agora vamos falar de coisa séria, né? Vamos falar da Record, né? Falar da Record. E bom, primeira coisa que vocês têm que saber da Record é um vídeo que eu lembro que eu assisti, eu acho que já faz mais de um ano já, cara. Faz esse tempo todo. Ainda no antigo NVP. Foi prestes quando o NVP tava pra cair mesmo. Foi quando o Hernani, ele ele tinha um maluco lá que era amigo dele, acho que é Palhaço Pastor, um negócio assim. E o cara, ele vive de denunciar a Universal, né? Ele vive lá de denunciar os escândalos da Igreja Universal. E aí nesse episódio aí o Hernani tava lendo o livro chamado Nos Bastidores do Reino, né? Que é mais ou menos um livro denúncia que foi feito por um cara que foi ex-pastor da Universal. E lá você entende que a Universal é mais uma seita, né? Tipo assim, agora vou irritar aqui a audiência católica, né? Mas é o seguinte, os católicos, eles têm uma mania meio chata de ficar chamando as outras religiões de seita, né? O que eu não discordo, né? Eu acho correto, mas é meio chato. Aí eu achei engraçado, cara, porque tipo assim, esse cara, ele faz parte da seita lá, da seita da Universal. E quando você fica chamando muitas outras coisas de seita, aí quando você vai chamar a Universal, que realmente é uma seita, perde o efeito. Por isso que eu acho meio bosta você ficar chamando tudo de seita. Você tem que ter primeiro o estudo do lugar pra saber, pô, é uma seita essa merda, né? Mas tá bom. Aí, a Universal, se eu aparecer no meio da rua chamando a Universal de seita, vão falar, beleza, dane-se, vamos seguir. Por quê? Porque isso aí já caiu meio que no... Sabe, já caiu meio que no povão, já ficou meio em descrédito, né? Mas tá bom, vamos continuar. Aí ele fazia parte lá da Universal, ele era pastorzinho lá. Esse cara, ele denunciou assim, ele contou a história do livro e tal. E é óbvio que a Universal queria censurar o livro de todas as formas, mas nesse livro tinha desde homossexualismo presente entre os pastores lá, tipo assim, intancável, né? Até não sei se é bom falar o nome desse cara aqui, mas tá bom, vamos com cuidado, né? Que os ouvintes, eles pensam, não, vai dar nada não. Mas que nem o vídeo da Globo deu 700 e não sei quantas visualizações. Foi um dos episódios que eu fiz que deu mais visualização. A capa chamou bastante atenção, tudo isso, né, tal, o título, beleza. Desses 700, cara, pelo menos umas 100 pessoas talvez não concordem com tudo que tá no vídeo. E dessas 100 pessoas, talvez umas 10 não concordem com nada. E dessas 10, pelo menos umas 5 vão falar, vou denunciar essa praga. Tipo assim, com Universal e Record é pior ainda. Porque a Record, ao contrário da Globo, ela não é uma simples emissora. E a Universal, né, é uma igreja, né? Então mexe com a crença das pessoas, não é verdade? É igual, tipo assim, se a gente vê um vídeo do cara xingando a Bíblia, a gente vai ficar puto. A gente não vai achar legal, vai falar, mano, esse cara tá falando bosta. Mas vai ter gente que vai denunciar o vídeo, que vai falar, mano, tá errado, esse cara aí quer acabar com a minha religião. Entendeu? Tipo isso, então tem que tomar cuidado. Mas deixa eu falar o nome do cara, né? O Edir Macedo. O Edir Macedo, esse livro contava lá que o Edir Macedo até ensinava algumas brincadeiras lá, né, com a mulher dele na piscina junto com os pastores. E por que ele fez isso? Como assim, cara? Por que o Edir Macedo tava lá mostrando como que se fazer com a mulher dele pros outros pastores? Simples, cara, simples. Sabe o que aconteceu? Os pastores estavam tendo muito escândalo de traição dentro da Universal. Tipo, os pastores estavam pulando muita cerca. Por que, ouvintes? Por quê? Porque vamos lá, ouvintes, você casou lá com a unicórnia. Você realmente achou uma unicórnia. Você tá andando na rua assim, ai meu Deus, eu queria tanto uma unicórnia. Puf, a unicórnia brotou na sua frente ali, falando assim, oi, tudo bem? Com aquele vestidinho de unicórnia, tudo certo, unicórnia. Aí chega lá na hora pô, unicórnia, né, casou comigo, que legal, né? Legal, tal. Chegou a hora do rally rola.
Aí você vai lá, mano, agora você vai chupar meu pau, unicórnio. A unicórnio fala, não, mano, eu não vou chupar seu pau, você tá maluco? Eu sou unicórnio, velho, comigo é mamãe e papai até o fim dos tempos, cara, acabou. Aí você vai falar, não, calma aí, unicórnio, não, mamãe e papai, só. Aí você chega lá no outro dia. Ó, eu não recomendo sexo anal, viu? Isso aí é pecado. Até com mulher. Tem um vídeo que acha isso legal. Ah, não, é legal. Não, cara, é pecado essa merda. Mas eu tô só exemplificando. Aí vai lá o cara. Então, unicórnio, hoje eu tô afim de mergulhar no rio marrom. Eu tô afim de dar uma olhada na caverna mais fechada. Eu tô afim de ver o olhinho. Aí a unicórnio pega e fala, não, mano, você não vai. O olhinho, o cacete, cara. Papai e mamãe. Aí chega no outro dia. Unicórnio, eu tô afim de dar uma lambidinha no portão colorido. Unicórnio, eu tô afim de tocar a campainha. Unicórnio, não, só quem pode pôr a mão ali sou eu, entendeu? Você não pode, entendeu? É papai e mamãe. Chega uma hora que você cansa. Você fala, mano, esse unicórnio aí tá me tirando, hein? Aí você tá lá na rua, beleza e tal. Aí tá lá, no outro lado da rua lá, putona lá com a bolsinha, meio caída já, mas você fala, pelo menos ela vai deixar eu fazer o que eu quero. Pronto. Era mais ou menos isso, em tese, o que estava acontecendo. Os caras tinham uma unicórnio dentro de casa, que nem é tão unicórnio assim, né? Mas como as práticas lá da Universal proibiam muita coisa, então os caras, não, mano, vamos fazer direitinho, vamos tal, mas fora de casa os caras cagavam no pau, traía a mulher a rodo, né? E eu, Ed Macedo, meio que para, não, ó, para com essa sacanagem aí, entendeu, cara? Faz isso não. Ele ia lá e fazia, agora tá valendo tudo, pode tudo com as esposas aí. Né? Então, meio pesado, né? Mas tá bom. Então esse livro, cara, tem esses tipos de denúncia, essas inúmeras denúncias, né? Que tem nesse livro. Olha, eu tô meio triste porque, tipo assim, o canal do Caverna, não sei se vocês sabem, o primeiro canal do Caverna, ele caiu por causa de um vídeo meu e um vídeo do Ronin, tipo os strikes, né? Então, olha o nível, né? Então eu tô com um pouco de culpa, né? Eu fico, mano, pô, querendo ou não, eu tive uma influência na derrubada de um canal, eu fico triste por causa disso. Então por isso que eu tô com medo, cara, até de gravar essa merda aqui, mas dane-se, já tô na metade já, vamos continuar. Aí, esse livro ele continha tudo isso, cara, tudo. E da ótica de um cara que entrou lá dentro. Agora eu vou falar da ótica de um cara que tá de fora da Universal, né? E eu vou explicar mais ou menos como que funcionam as igrejas da Universal, né? Primeiro, as igrejas da Universal, elas são muito bonitas, cara. Isso aí eu acho que vai ser difícil, deve ter, claro, igreja feia, mas as igrejas assim da Universal, principalmente essas de centro de cidade, são muito bonitas e chamativas. Aqui na minha cidade tem uma igreja da Universal que fica no centro. Essa igreja, ela é muito filha da mãe, porque eu já ia falar filha da pu, mas eu ia ofender uma igreja, então eu não sei se isso é muito certo, né? Apesar que a Universal é seita, mas tá bom, vamos continuar. Ela tem um vitral, né? Um vitral ali e tal, muito bonito, cara. Tipo assim, os vitrais assim, muito bonito. E eu lembro que eu ficava pensando que era uma igreja católica. Inclusive, eles não tinham um letreiro na frente. E eu era mais novo, eu tava passando lá na frente junto com a minha mãe. E eles não tinham aquele letreiro falando que era da Universal. Eu não sei se era minha mãe ou minha avó que tava comigo. Eu perguntei, pô, que legal, vamos entrar nessa igreja tão bonita. Aí a minha mãe a minha mãe ou minha avó não queriam, porque elas sabiam que era da Universal. E aí eu via, não, mas ali ó, o letreiro ali, não é católico, não, Jesus ali, é igreja, mãe. Não, filho, você não vai entrar aí não. Porque elas sabiam que era da Universal, né? E a família aqui, graças a Deus, é vacinada contra esse tipo de doutrinação religiosa, né? Aí, que aconteceu? Essa igreja, ela fica ali naquele ambiente e eles deixam o pessoal na frente, né? O pessoal entregando papelzinho. Esses papeizinhos, cara, é nada mais, nada menos que uma propaganda, óbvio, pro povo ir na igreja. Até aí, normal, isso aí não é pecado, né? Eu não sei se o ouvinte, né, já fez isso, não sei que denominação é do ouvinte, mas, pô, até aí não é pecado. Vem conhecer a nossa igreja, vem, Jesus te ama, né? Você fica com esses papeizinhos lá, normal. Aí as mulheres ficam lá entregando papel. E eles fazem questão, né, de deixar umas mulheres assim bonitas e tal. Bonita não, mas ajeitada lá na frente, entregando papel. E às vezes tem evento jovem lá, você vê lá umas meninas lá, tipo, vestidas assim e tal. Uns negócios assim legal, né? Você fica com vontade de ir pelas mulheres, né? Aí, cara,
Eu até proponho aqui pros ouvintes, se os ouvintes quiserem muito, tipo assim, se os ouvintes falar, Super Bravo, vai lá. Eu posso visitar essa igreja e depois falar como que é um culto dentro de uma igreja universal. Eu só preciso saber como que são os horários lá dos cultos da igreja universal. Aí depois eu venho aqui e falo. Até porque você entrar lá e assistir o culto não vai te acontecer nada, né? Você não vai ser enfeitiçado e vai virar um servo do Valdomiro. Não, não vai acontecer. Valdomiro não, do Edir Macedo. Não vai acontecer isso. Né? E beleza. Esse marketing frente às igrejas da Universal, ele é bem comum. Né? Ele é bem comum, esse marketing assim do pessoal entregando com papelzinho, folhetinho. Esse marketing, ele é meio que para pegar, eu tenho esse pensamento, ele é mais para pegar não os velhos assim, é mais para pegar gente nova. Por isso que eu penso assim, que a igreja ela fica no centro da cidade, ela fica perto de uma escola. E muitos estudantes da escola passam à frente da igreja. Então eles deixam umas mulheres bonitas lá, umas moças mais bem vestidas, tal, entregando papel pra moçada ver, legal, qualquer dia eu venho aí. Né, por causa das mulheres. Porque o adolescente médio hoje, o jovem médio, ele não confia muito, né, nesse lance de igreja. Então eles precisam de uma estratégia para pegar eles. Agora na TV, o marketing da Universal ele é diferente, né, e a gente conhece bem. É o marketing do que? Da prosperidade, é a venda da prosperidade. Então aí já começa a ficar meio errado. E aí já começa a ficar até meio satânico. E quando eu uso o termo satânico, o ouvinte ele tende a pensar, que satanismo, que Super Bravo, satanismo, você quer ver satanismo em tudo? Não, o termo satanismo ele se emprega aqui, porque esses dias eu vi um vídeo do Carlos Alberto Sanches, e é engraçado, né, porque esses dias, eu do nada, mas fiquem tranquilos, tem a ver com o assunto. E nesse vídeo do Carlos Alberto Sanches, ele mostrava lá uma fag, né, fag, para caso os ouvintes não saibam, é gay, né, mas em inglês, inglês não, que gay em inglês você sabia que é alegre? É alegre, não sei se vocês sabiam disso, mas aí ele acabou evoluindo para um termo para definição de homossexuais, mas antigamente era alegre. Mas fag é um jeito meio preconceituoso de você falar gay em inglês. E aí tinha uma fag lá falando que queria destruir a família, né, queria a destruição completa da família. Aquilo é satanismo. Mas tem gente que não vê aquilo como satanismo, vê como algo errado, mas fala, isso aí não é satanismo. Mas é satanismo, porque o satanismo é tudo aquilo que é inversão completa, né? Então é uma inversão. Então quando mulher quer virar homem, é inversão. Quando homem quer virar mulher, é inversão. Então é nesse sentido que eu estou falando. E por que é satanismo então universal? Porque Deus, né, Jesus Cristo, né, ele nunca pregou a prosperidade. Jesus não veio à terra para ser rico. Você pode ver isso, tipo, a vida inteira de Jesus Cristo, né? Ele era um cara que não tinha muito, entendeu? Ele era um cara meio ferrado, né? Perdão do termo completo, mas ele era um cara ferrado. Não tinha dinheiro, não tinha muitas posses, né? Jesus tinha roupa do corpo, e só. Eu acho que era só isso que Jesus tinha, cara. Ele dormiu o quê? Na casa dos discípulos? Cara, eu não lembro direito. Peço até perdão pela minha ignorância. Mas ele não tinha muito, cara. E você vê, às vezes o discípulo dormia no meio do mato junto com Jesus. Eram umas coisas assim muito tipo, o cara é pobrão, entendeu? E Jesus nunca pregou a prosperidade. E isso, cara, mais pra frente eu vou explicar, não vem muito de uma ideia, essa história da prosperidade, né, do dinheiro, não vem muito de uma ideia cristã, né? Não vem muito. Vem mais de uma ideia assim meio judaica, né? Então, continuando, né? E na TV eles pregam a prosperidade, né? Então aquele negócio de, mano, vocês já viram? Chega um cara lá, geralmente o nome do cara é Clayton, né? Porque eles adoram o Clayton. Aí chega o Clayton lá, e aí, como é seu nome? Né? Que é sempre assim, o pastor começa a perguntar: como é seu nome, meu cara? Clayton. Então, Cleiton, como era a sua vida antes de você conhecer a Igreja Universal e tal? O que você fazia? Aí o cara começa, mano, aí fica: eu dava o rabo na rua, a minha esposa era prostituta, eu todo dia eu chegava em casa e eu apanhava, aí meu pé, minha perna tinha caído, eu tinha perdido a perna aos 6 anos. Aí ele começa: eu tava com 2 câncer, um em cada parte da cabeça, eu tinha um furúnculo, meu amigo, eu vivia num barraco assim, tipo, que era do lado do córrego, então todo dia eu dormia
com um rato em cima de mim, sabe? E aí os ratos me mordiam, eu acordava cheio de mordida de rato. Aí eu peguei um monte de doença, mas assim, eu entrei no Universal. Não, mentira. O pastor que fala: nossa, vocês veem, né, como é a vida longe de Deus, né? E depois que você entrou no Universal, Cleiton, como que ficou a sua vida? Aí o Cleiton pega, né, dá um respiro assim, aí ele começa: melhorou muito, né? Primeiro que eu arranjei um emprego, consegui 5 carros, tô curado dos cânceres, né? A minha perna cresceu de volta, eu construí 7 apartamentos lá na Ipanema. Vixe, tô vivendo muito bem. Nossa, agora eu tô só prosperando. Minha esposa parou de ser prostituta, agora ela me ama de verdade. Nós tivemos 9 filhos. Eu tô muito rico, eu tô com patrimônio avaliado em 50 bilhões de reais. É nesse nível, cara. É nesse nível que eles fazem isso lá na Record. Eles mostram toda essa coisa. E aí, você ouvinte, você pode falar: mano, dane-se, entendeu? Tipo, como é que eu vou acreditar nisso? Mas não se esqueça, ouvintes, não se esqueça que tinha cara da bolha que ficava te enchendo o saco, falando o quê? Compre Bitcoin. E tem ouvinte que acreditou, hein? Nem vem que não tem. Então, ouvinte, toma cuidado, hein? Você não é ninguém pra julgar. A Universal lá que o velhão acredita lá, que o seu avô acredita, é a mesma Bitcoin que tu cai, filhão. Entendeu? É o canalzinho lá do Primo Rico, falando que se você todos os dias não pagar um cafezinho, né, que você chega lá na padaria, pô, né, se você quer ter um café da manhã decente, o cara tá saindo pro trabalho, aí o cara, me vê um cafezinho, um pãozinho francês com manteiga aí pra eu dar aquela upada, né, na energia. Aí tem canal no YouTube que fala assim: mano, você não pode, entendeu? Você não pode pagar esse cafezinho aí, você não pode comer esse pão, velho. Senão você vai gastar R$1 milhão por ano. A cada 100 anos você vai gastar R$1 milhão, cara. Como é que você faz isso com você mesmo? Entendeu? Aí o cara para de comprar um cafezinho e o pãozinho dele achando que vai ficar rico, né? Então, tomem cuidado, ouvinte. Só tô falando isso porque tem muita gente aí caindo no golpe da prosperidade do YouTube. Só que nego aí fica julgando lá os velhos que caem no golpe da prosperidade da Universal. Então, né, eles mostram isso na TV lá e nego fica: caramba, ó, que legal. Vocês estão ouvindo esse barulho? É o amolador de facas. Isso é uma coisa muito legal. Então, aí, cara, tem nego que vê isso aí e fica: mano, eu vou ficar muito rico, vou ficar podre de rico, meu Deus, tal. E não, cara, não vai ficar rico. A gente sabe que as pessoas que vão para Universal, os velhos, esse pessoal, eles estão lá para sustentar a Igreja Universal, né? Para dar as doações lá, o dízimo, e sustentar a Igreja Universal. Aliás, né? Por que lá nas Universais, outra coisa, eles fazem campanha política pro Bolsonaro? Né? Por quê? Por que eles pegam e dentro da Universal eles fazem uma puta campanha política pro Bolsonaro, ao contrário das igrejas católicas e de outras denominações protestantes? Por que será? O que acontece? Lá na Igreja Universal, ao contrário, né, das outras igrejas, eles têm um negócio, um esquema muito bom com o Bolsonaro, que é o que? A Record não vai xingar o Bolsonaro e a gente aqui vai fazer campanha. Inclusive, o Bolsonaro, eu acho que ele zerou os impostos em cima de denominações protestantes, se eu não me engano. Ou ele deu uma diminuída boa, eu não sei. Porque antes no Brasil era só a Igreja Católica que não pagava imposto. Agora eu acho que mudou, eu não sei direito, cara. Então, a Igreja Universal ela é muito fechada com o Bolsonaro. E eles gostam, tipo, do mito. Eles ficam: isso aí, ó, um mito. E aí tem pastor que faz campanha pro mito lá dentro da Universal, porque o mito tá ajudando a Universal, entendeu? Então isso é meio errado, né? Meio completamente errado. Cara, certeza que vai ter aquele ouvinte que vai vir aqui nos comentários e vai falar assim: mas e a teologia da libertação? Hein? Olha, eu não sei até que nível isso aí não é uma puta de uma fanfic do Bernardo Custer lá. Que aliás eu tô esperando o filme do Bernardo Custer até agora, mano. Eu tô aqui, ó, só esperando o filminho dele sair pra eu ir lá assistir. Mas até agora nada, hein? Que isso, hein, Bernardo Custer? Cadê seu filme? Né? Mano, ó,
Tem algumas coisas no YouTube que se você doa dinheiro, você é meio idiota. Curso de Nando Moura, filme de Bernardo Custer. Mano, eu não sei se vocês assistiram lá o Content TV, cara. Vocês assistiram? Então, lembra que ele falou que ia fazer ele falou que ia fazer um jogo do nível de GTA. Ele falou, não, fazer um jogo aqui, é que o Content ele falou desse jeito. E aí, galera, hoje eu vou fazer um jogo aqui do nível do GTA, caras. Então, tudo que vocês têm que fazer é me doar, entendeu? Me doar este valor aqui. Ele queria fazer um jogo nível GTA. Ele queria fazer uma série de terror, tipo, nível aquelas séries dos Estados Unidos da TV americana, que os caras vão em lugar mal assombrado. Nossa, ele queria fazer tudo contente. No final das contas ele não fez nada. Então se você chegou a doar, a ajudar esse tipo de gente, você tem que sentir um pouco de vergonha, né? Mas tá bom. Então a Universal, ela precisa desse dinheiro para se sustentar, né? Ela precisa. As novelas você vê lá na Record, lá o Golias e o Davi. E vou falar uma coisa, hein? As novelas da Record, o que mata são os atores, cara. Os atores da Record são muito ruins. Os atores da Record, eles são broxantes, cara. Tipo assim, tem alguns que salvam, mas a maioria dos que salvam são os caras assim, que não é que eles vêm da Globo, mas é que eles, tipo, já trabalharam na Globo. Eles meio que são atores mais experientes. São os caras assim que a Record chama que são melhorzinhos. Porque, mano do céu, ator de Record, velho, ator de Record, a maioria bruta, é uns cara muito ruim, cara. Uns cara muito ruim, cara. Nossa, cara, intancável, cara. Aquele Mutantes, lembra Mutantes, cara? Cara, era uns atores tão ruim, que você ficava com vontade de chorar, velho. De tão ruim que eram aqueles atores, tipo, eram uns caras assim que parecia que os caras tinham decorado o texto. e pronto, não, decorei o texto aqui e vou lá. Então vamos supor que eu e o Caverna, a gente tá gravando um filme. Tá eu, Caverna e Ronin. A gente tá gravando um filme, o filme é sobre, sei lá, vai lá. É o Mussolini, o Bigode e o Mosley conversando lá. Aí tá lá o Ronin é o Mussolini, porque o Ronin tem 1,51 de altura, então dá pra ser o Mussolini, que ele é baixinho. O Caverna é o Mosley e eu sou o Bigode. Aí tá lá a gente conversando. Aí o Caverna fala dele lá, tal, bem. O Caverna é bom ator, tal. Aí eu também falo lá, mano, mandei bem. Tadinho do Ronin, né? Sempre sobra pra ele. Aí o Ronin, na hora de falar a fala dele lá, ele pega e fala assim: Bigode, eu discordo de você. Você é um cara muito chato. Aí o diretor corta assim e fala: o diretor é o Hernani. Aí, Ronin, parou aí, né? Tem que falar direitinho as coisas. Eu não sei imitar o Hernani. Aí beleza, o Ronin volta lá e fala assim: Bigode, eu discordo de você. Você é um cara mau. É isso, é esse o nível dos atores da Record, tipo, dá uma emoção no texto e pronto, é isso, cara. É muito ruim, cara, muito ruim, né? Mas de compensação, a produção das novelas da Record é muito boa, cara. Eu realmente acho muito bom, tipo, eles metem lá as roupas de época, os cenários são muito bons, tipo, cenário de época não é uma coisa fácil de fazer. Eles têm umas cenas muito boas. O que mata é que eles tentam imitar muito a Globo, então eles metem uns caras sempre, que é novela, né? Então eles metem uns... E nem é pra... Eu não sou nem o público-alvo, né? Eles querem que velho assista, então dane-se, mas... Eles metem lá uns núcleos, cara, que são totalmente desnecessários, tipo... tem umas mulheres que é ruim da novela, que nem fala dessas mulheres na Bíblia, e uns negócios nada a ver, e a novela que era pra ter, tipo, era pra tudo ser minissérie na Record de 10 capítulos, se transforma em novela de 50 capítulos, com enrolação e puxação de saco, onde a gente vê, tipo, um progresso na história real da Bíblia, 5 minutos de progresso real da história da Bíblia, e 10 minutos de mulher enchendo o saco, falando merda e namorando, e beijo na boca, e essas merda. Só não tem cena de sexo porque é novela cristã, né? E a Record, ela faz isso justamente porque ela tem o dinheiro dos dizimistas lá da Igreja Universal, e ela faz essas novelas. Obviamente essas novelas, elas não são
verdadeiramente cristãs, né? Você não pode dizer que é. Aliás, vocês já perceberam que, tipo, eles só conseguiram... A maioria das histórias que a Record, ela faz, é tudo Velho Testamento, tipo, Moisés, Noé... Deixa eu ver. Noé já teve Noé, na real já teve Noé. Aliás, o Noé foi naquela novela lá do Gênesis, né? O Noé foi legal, a historinha do Noé. Deu bastante audiência, inclusive. Bastante assim, tipo... Uns velhos assistindo, mas deu bastante, que se não me engano bateu a Globo em alguns momentos. Então Noé, Moisés, Davi, deixa eu ver quem mais, José do Egito, são histórias todas do Velho Testamento. Do Novo Testamento eles falam de Jesus, e de Jesus eles pulam pro Apocalipse, tipo, ué, entendeu? É literalmente isso, o Novo Testamento da Record, né? Eles cortam até a parte que tá na Bíblia protestante mesmo, tipo, eles cortam literalmente tudo mesmo. É Jesus e Apocalipse só. Não tem mais nada, não teve Paulo, não teve Pedro, não teve esses caras aí, dane-se, ignore-os. Então, eles fazem essas merdas, né? E de novo, eu já vou chegar nesse ponto aí do jubileu secreto aí da Igreja Universal, mas antes, deixa eu continuar aqui, né? Eles fazem essas novelas justamente para enganar o público cristão, né? As veiaradas lá que vai no Universal, que legal, estou fazendo uma novela cristã, tal, ai que lindo, e esse dinheiro, eu acho que eles sabem que eles usam esse dinheiro aí pra fazer essas novelas. Então eles meio que são condizentes, eles aceitam, né? Eles falam, legal, meu dinheiro tá indo pra fazer uma novela de Deus. Só que não é de Deus, né? Outra também, aqueles filmes, eu não sei se vocês sabem do filme do Edir Macedo que teve, que conta a história do Edir Macedo, que mostra lá, o Edir Macedo era muito pobre, ele e a mulher dele viviam numa casa cheia de baratas e ratos, e ele vivia uma vida muito miserável, então ele conseguiu criar o Universal, e aí conta toda a história. E aquele filme, ele foi a maior bilheteria do cinema nacional, se eu não me engano, ou o segundo, que teve 2 filmes. Teve o primeiro filme lá do Edir Macedo e o segundo lá para contar mais ainda lorota sobre Edir Macedo, que é chato pra caramba, né? E esse daí tá se perguntando, caramba, mas Super Bra não é chato, pô, um monte de gente foi assistir, pô, você é idiota, você é trouxa. Então, isso aconteceu porque a Universal, cara, ela tava distribuindo os ingressos, se eu não me engano, ou fazendo os fiéis pagar, cara, eu não lembro, eu sei que a Universal, tipo, meteu um esquemão lá pra um monte de gente, velho, e ver esses filmes lá. E acabou que virou a maior bilheteria do cinema nacional. Se eu não estou enganado, é a maior ou uma das maiores, né? Pro Edir Macedo poder falar, olha só aqui, ó, gente, é a maior bilheteria do cinema nacional. Mas é claro que não, tipo, quem que vai querer ver um filme do Edir Macedo, pelo amor de Cristo, né? Não, entendeu? Não, apenas não. Então, a Universal tem muito dessas, cara. A Universal tem muito dessas. E agora que eu já falei da Universal assim mais como instituição, vamos falar dos pastores da Universal. Acho que o Caverna, ele fez um programa falando disso. Eu não sei se ele postou no Homem das Cavernas 1 ou nesse aqui, que ele fala dos crimes da igreja protestante, depois fala dos crimes da igreja católica, né? E aí eu não sei se ele falou da Universal diretamente nesse programa, mas a verdade sobre os pastores da Universal é o seguinte, cara, a maioria deles nem é cristão de verdade. Os ouvintes eu acho que sabem disso, mas assim, eles não são cristãos assim no nível de... Muitos nem acreditam em Cristo, Deus, nada disso. Eles estão lá pelo dinheiro, e aquilo lá se tornou mais uma profissão para eles do que realmente um cargo divino. Divino não, mas um cargo inspirado por Deus, entendeu? Um cargo, tô aqui lidando com almas. Não, é mais uma profissão. Então, esses caras, quando eles estão lá, sei lá, falando que as pessoas têm que doar, aquilo lá já foi ensaiado posteriormente. Posteriormente não, póstumamente. Póstumamente é antes ou depois? Bom, aquilo lá já foi ensaiado antes. Quis usar termo difícil, me ferrei aqui. Então, o cara falando, você tem que fazer isso e aquilo. Aquilo não é nada, aquilo lá que eles fazem não é nada mais nada menos do que truques da mente. Então quando você vê lá o vídeo do Ítalo Marçal, aquele lá que quis ser presidente,
Por que tem idiota que segue ele? Você deve se perguntar, mano, por que tem gente aí que vai subir monte atrás desse cara e morre congelado lá em cima? Eu não sei se vocês estão ligados nessa, né? Do monte do Ítalo Marçal, é Marcili, sei lá. Não sei se vocês estão ligados nessa. Mas ele levou um pessoal pra subir um monte com ele. E aí o topo do monte era muito gelado. E aí, nego, mano, ó, a gente vai morrer de frio aqui, cara. A merda tá zoada. E aí ele meio que, tipo, ficou puto que os caras queriam vazar. E é engraçado. Aquela coisa do monte lá é muito engraçado, velho. Então, por que tem idiota que segue esses caras? Você deve se perguntar, mano, por quê? Por que tem gente idiota que segue esse cara, né? Pô, não era pra seguirem eles. Eles são trouxas, as pessoas são burras. Não, é porque esse cara, ele conhece o jogo das palavras, né? Ele estudou isso em algum lugar. E esse jogo das palavras que influencia as pessoas, né? Não é nada mais, nada menos do que aquela coisa meio tipo... Isso é antigo, isso vem de bastante tempo e tal. De meio que entrar no subconsciente das pessoas. É claro que o que esses pastores e esse Ítalo Marçal, esses caras fazem, é uma fração, né, dessas ciências antigas originais de entrar no subconsciente das pessoas e conseguir deixar aquela pessoa predisposta a obedecer você e a te seguir. Isso é obviamente uma coisa assim bem antiga, né? E claro que não é uma fração, né, o que eles estão falando, até porque eles leram um livro que foi escrito, né? Pô, sou burro, hein? Foi escrito, inspirado num livro que foi escrito, inspirado num livro do livro e assim por diante. Então, é meio que uma coisa assim que está sendo passada, mas é claro que está bem diluído aquele conhecimento. É a mesma historinha do Breyer. O Breyer, não tem um Breyer lá que é o cara mais gato que tem e tal. O Breyer, ele conhece essas artimanhas. Não porque ele é um místico nem nada, não. Ele não é o... ele não é, deixa eu ver, Pô, mano, os nomes dos caras tá apagando da minha mente, cara. Mas sei lá, ele não é o cabalista, místico nem nada. Não, cara, ele é só o Breyer. O problema é que ele leu um livro, entendeu? Que é inspirado e naquilo que eu falei. É um livro do livro. E aí chega no Breyer, o Breyer faz aquele vídeo lá. E aí você que é betinha, que fica aí o dia inteiro no sofá dormindo, você vai pra academia na esperança de pegar mulher. E aí você vai se inscrever em curso do Breyer e tudo isso, né? Então, essa jogada que eles têm é nisso, entendeu? Eles fazem isso baseado nessas escrituras, nesses conhecimentos, tal. Óbvio que nenhum pastor da Universal é cabalista, não. A maioria é tudo uns caras aproveitador, né? E aí, eles fazem isso, né? Eles têm um jogo das palavras lá. Eles manjam daquilo. Eles sabem fazer aquela coisa. Então, eles sobem lá no palco e falam assim: ah, não sei o que lá, você tá com a sua vida sendo desperdiçada. Então é sempre aquilo. Enquanto eu tô fora da Universal, eu tô perdendo tempo. Mas quando eu tô dentro da Universal, eu tô me mandando bem, entendeu? Eu tô evoluindo. Quando na verdade é o contrário. Você tá perdendo tempo dentro da Universal que você poderia estar ganhando lá fora. Mas eles sempre vão fazer esse jogo, entendeu? Esse jogo de palavras, tudo isso. Esses pastores, como eu disse, muitos deles são ateus. Outros, sei lá, nem são protestantes de verdade. Ou sei lá, eles veem aquilo como um hobby, como um emprego. Aí, dentro do meio dos pastores, tem outra coisa muito interessante. É que eles são meio tipo... Eles são meio que... Como que eu posso dizer isso sem ficar... Eles são meio predatórios entre si, mas ao mesmo tempo eles são corporativistas. Então tem um pastor... Opa, esse pastor tá numa igreja melhor que a minha. Pô, tem que ferrar ele pra eu conseguir a igreja dele. Mas ao mesmo tempo que saiu uma denúncia de um pastor aí da Universal que fez cagada. Você vê isso aparecendo na TV? Não, você não vê, porque o cara geralmente é abafado. Então, esse pastor que fez a merda, geralmente mudam ele de igreja. E quando eu falo mudar de igreja, não é tipo, tem uma igreja aqui na minha rua, mudou ele pra igreja da outra rua. Não, mudou ele de estado. É nesse nível, entendeu? Então, o cara tá numa Universal boa aqui de São Paulo. Pô, da hora, né? Universal de São Paulo, centro de cidade, vem um pessoal mais rico, dízimo é melhor. Aí o ex-pastor aí, vamos supor que tinha uma crentelha lá que ficava lá o dia todo lá junto com o pastor, ajudando e tal. Aí chegou um dia que o pastor, deu aquela escapadinha com a crentelha e meio que o pessoal da igreja ficou sabendo. Então mudam ele de igreja.
Aí mandam ele pra uma igreja lá do norte, do nordeste, que é mais ferrado, gente mais pobre. E assim por diante. É uma espécie de punição, entendeu? Então, Universal, cara, é uma coisa assim que é meio que é uma empresa, entendeu? Ela se tornou uma empresa, não é mais uma igreja. E aí, eu acho que já dá pra entrar no tema, mas antes de entrar no tema, que é a parte do grande nariz, né? é até engraçado, né? Você vê como que a Universal se tornou uma empresa. Ela meio que funciona desse jeito. No livro lá nos bastidores do reino, isso é muito bem explicado. Ah, outra coisa que eu já ia esquecendo de falar é o seguinte: por que na Universal aparece toda hora lá aqueles irmãos lá, aqueles crentes, aquele pessoal de tipo que aparece lá falando que teve um milagre na vida, que eles escolhem qualquer um da plateia? Às vezes é aquele lance do cara que já tá fechado com eles, mas às vezes não é. Às vezes entra um cara lá na igreja e ele meio que tipo é meio um cara inocente, ele não sabe muito o que fazer e tal. E o pastor puxa o cara. De novo, é aquilo que eu falei do jogo das palavras. Colocam umas ideias na cabeça do maluco, mistura e joga o cara pro palco. O cara, ele vai estar lá no palco ali e ele, pô, né, o cara às vezes é um cara que tem a vida normal, mas o pastor fala: você já sofreu muito na vida, né? Aí o cara: já? E com Deus, você acha que você sofre? Aí ele: não. E aqui na Universal, como que tá sendo as coisas? As coisas estão ficando boas pra você aqui na Universal? Como que você tá? Você tá bem aqui? Aí o cara meio que tipo: tô, né? Melhorou muito, né? E às vezes o cara, ele meio que tipo assim, aí esses já são mais combinados. O cara fala assim: o que você acha da droga? Aí o cara: pô, acho ruim. E o que você pensa quando você vê essa maconha aqui? O que você pensa? O que você quer quando você vê essa maconha na sua frente? Aí o cara meio: eu quero fumar. Às vezes esse cara que tá combinado, ele sei lá, o pastor às vezes falou: você vai fumar, né? Você gosta de fumar, né? Você é fumante, né? Porque às vezes o cara viu um maluco fumando. É nesse nível, cara. Eu não tô zoando, não. Tipo, você fuma, né? Você fuma. Você ficou lá falando no cara atrás pra ele. Alguém ficou falando isso na orelha do cara. Aí o cara vê a maconha: quero fumar. Não sei, entendeu? Ou cigarro. Entendeu? Quero fumar. E é isso, entendeu? Aí o cara pega, faz lá, balança, chacoalha o maluco, isso e aquilo. E aí o cara: e agora? Quando você vê esse cigarro, o que você pensa? O cara: tô com nojo, sai fora, não quero. Entendeu? Porque às vezes foi falado pro cara fazer isso. Às vezes o cara tá sendo pago. Existem esses tipos de manipulações de inúmeras formas, cara. Não é só, entendeu, o cara pago que sobe lá. Apesar que o meio mais seguro de você fazer isso é pagar alguém pra subir lá, né? Mas beleza, agora que eu já falei de tudo isso, eu vou falar do grande nariz, né? Do grande nariz. E aí, isso já explica muita coisa, né? Primeiro, de onde que vem essas influências, assim, dos truques mentais, dessa coisa, de deixar as pessoas predispostas a fazer isso, tal, a fazer tal coisa? Isso, claro, vem do Edir Macedo, né? O Edir Macedo, eu não sei se ele tem algum tipo de conhecimento cabalístico, eu não sei. Mas a verdade é uma só: algum tipo de influência ou algum tipo de conhecimento desse tipo de técnica, desse tipo de prática, desses truques da mente e tal, ele teve algum tipo de, sei lá, ensino. Alguma pessoa em algum momento da vida dele prestou essa assistência, esse apoio pra ele, ou algum livro, ele leu algum livro mais evoluído, alguma coisa assim ele teve, porque ele é bom em fazer isso, entendeu? Ele é bom em enganar. Eu não queria usar esse termo, né? Ele é um bom negociante, né? Ele é um cara que manda bem com os negócios, né? Isso aí também vem muito da ancestralidade dele, né? O Edir Macedo, cara, ele também, né? Por que a Universal ela se tornou uma empresa, né? Por que será? Por que a Universal se tornou uma empresa assim tão forte que produz novelas, produz filmes, produz deixa eu ver. Depois eu vou falar de umas outras coisas aqui, mas antes vamos continuar. Produz, mano, inúmeras coisas. Por quê? Porque ela se tornou uma empresa, ela se tornou um negócio de família, inclusive, né? O Edir Macedo, ele tem uma filha
E essa filha dele é casada com outro maluco lá. E eles têm aquele negócio lá do casal lá. O Power. Não é Power Couple, aquele lá é o. É o reality show da Record. É o. Eu esqueci o nome, mas é que eles vendem lá o casamento. Então eles vendem como que tem que ser feito o casamento. E é tudo aquela coisa bonita, lúdica do casamento e tal. Uma vez eu tava no ônibus. Aí eu vi uma mina assim, pô, gatinha essa mina aí, top, hein? Super brava. Opa. Chega lá pra falar com ela. Aí eu vi, mano, ela tá de aliança no dedo e tava lendo o livro desse casal aí da Record, cara. Eu falei, pô, intancável, né? Deixa eu voltar lá pro meu lugar, essa mina namora com certeza. E ela tava lendo o livro, velho. Olha que coisa engraçada, né? Eu achei até estranho, tipo, mano, essa mina aí deve ser universal na veia, velho, pra comprar um livro desses, né? E aí, esses dois, eles vendem isso lá na Record. Eles têm um programa. Tinha um programa desse, passava de sábado. E eu assisti aquele programa deles porque eu não lembro que começava depois, cara, na Record. Não sei se era filme. E eu ficava esperando pra assistir o que começava depois. Eu não lembro. Eu ficava lá comendo pastel e assistindo esses dois aí. E era engraçado, cara. Então a Record tem tudo isso, né? Tem todo esse esquemão. E se tornou uma grande empresa, tudo isso, né? Então, como eu disse, vem muito da ancestralidade do nosso amigo Edir, né? Ele é um cara um tanto quanto anarigado. Né? Por isso que eles têm um negócio tão forte também com a prosperidade, né? Isso aí é muito coisa de gente anarigada, né? Gente que tem um pouco de dor de nariz, né? Um negócio assim. Outra coisa também, por que eles fazem as novelas da Record até Jesus? Eles não contam a história de Paulo ou sei lá o que estão na Bíblia, mas mesmo assim eles não contam. Porque aquilo lá já implica muito em práticas do Novo Testamento, em práticas que já são meio opa, entendeu? Meio opa. Então eles têm que travestir lá, mostrar Jesus, né? Mostrar, opa, Jesus aqui, o pessoal vê Jesus. Até porque o Brasil é um país onde o Homero falou isso, e isso é verdade. Onde Jesus, né, é uma figura muito, muito forte nos brasileiros, né? Uma figura muito, muito forte mesmo, entendeu? Então, o que você vê lá, o funkeirão, que fuma maconha, que sei lá, transa com um monte de vagabunda, né? Já fez várias práticas nojentas, escrotas, mas ele tem uma literal tatuagem de Cristo, assim, tipo, com a coroa de espinhos que cobre aqui a costela dele, entendeu? Por que ele tem aquela tatuagem de Cristo ali? Porque pra ele, entendeu? Até um negócio assim meio pesado de falar, mas para ele, Jesus Cristo, entendeu? Ele ama Cristo ainda. Não ama Cristo de verdade, mas Cristo, entendeu? Se tornou essa figura no Brasil. Essa figura forte que tá no imaginário popular, assim como sendo a figura superior a todas as outras. Muito forte a figura de Cristo no Brasil. Ela é muito forte mesmo, entendeu? Tanto é que quando alguém desrespeita a Cristo, né? Dá essa comoção geral. Por exemplo, aquele negócio do Porta dos Fundos. Você vê católico e protestante putos, né, e unidos pra falar, mano, isso aí tá errado, né? Então, tem tudo isso. Agora, quando é com Maria, por exemplo, lembrando, não quero desmerecer a figura da Santíssima Virgem Maria, mas quando é com Maria, um cara lá, um favelado, pegou a imagem de Maria e quebrou, vai gerar uma revolta muito maior nos católicos, né? Então os católicos vão ficar putos, mas não é aquela mesma coisa de um cara pegar uma cruz assim de Cristo, sabe aquelas cruzes de Cristo com um bonequinho de Cristo que vem pendurado? E o cara enfia aquilo no rabo, né? Dá até dó do bonequinho de Cristo, né? Ele deve fechar os olhinhos assim quando o cara vai enfiar no rabo, né? Que é intancável, né? Não dá, né? E aí o cara faz isso, aí todo mundo fica com ódio, fica tipo, mano, esse cara tá errado, tem que pegar esses caras. Inclusive, quem soube se aproveitar muito de Cristo foi o Bolsonaro. O Bolsonaro tem muito essa. O Bolsonaro e os seus seguidores, eles têm muito essa de usar Cristo. O Brasil é um país cristão, Cristo, Deus, tem tudo isso. Então, tá aí. E aí, cara, eles mantêm a imagem de Jesus Cristo justamente por causa disso. Mas você vê que todas as outras práticas ali que estão sendo colocadas no meio são práticas meio que tipo, né? Meio que mais, né, práticas mais jujuba do que cristãs. Também tem aquela coisa da Record, ela ser defensora assiva do Estado de Israel,
né? Então, você vê lá, eu acho que a Record já fez documentário nos jornais da Record falando de Israel. Tem um monte de coisa falando de Israel, de Israel, de Israel, de Israel, de Israel, Israel. Isso no meio protestante é muito forte, inclusive, né? Defender o Estado, a legitimidade do Estado de Israel como sendo o povo escolhido. Inclusive, uma coisa que eu fico com nojo do Neocon, né? Neocon não, mas mais do Liberal Lloyd, sei lá, eu nem sei como é o nome dessa merda. Mas é meio que, tipo, os caras, eles ficam... Isso também, cara, eu vi isso em NS, cara. Porra, é verdade. Eu nem sei se era NS, se era supremacista branco. Eu tava lá no Twitter, zapeando. E aí os filhos da puta estavam falando lá... As garotas judias lá de israelense são muito gatas. Mano, isso é psyop, velho. O cara tá caindo na psyop, velho. Que imbecil, né? E ele fala... Não, elas são muito gatas. Mano, eu tô falando o nome do estado, né, velho? Agora que eu parei pra pensar... Cara, isso aqui não pode cair, velho. Porque tá muito bom, mas... Bom, espero que não caia. Bom, aí os caras ficam lá falando... Ah, não, a menina lá daquele tal estado lá é muito gata. Ela é muito gata, muito linda. Aí eu vi um cara que comentou assim... Povo escolhido, né? Povo escolhido. Então, mano, os caras tão caindo na própria psyop lá, velho. Os caras é meio louco, entendeu? Então... Tem tudo isso em torno, né? Essa defesa do Estado lá, do povo escolhido. Tudo isso é praticado pela nossa querida Record, né? Então, as novelas, tudo isso são uma prática meio que goinzante. Eu ia falar judaizante, mas não tem como ser judaizante, porque é goinzante, né? Você vai se colocar no seu devido lugar de goin, entendeu? Enquanto nós aqui vamos nos colocar nos nossos devidos lugares de... Bom, vocês entenderam tudo. Então a Record faz muito isso. Agora, né, falando já mais da programação da Record, tem o desenho do Jesus, que era muito bom. Recomendo que vocês assistam, aquele desenho é muito bom. Eu não sei quem é o criador daquilo, mas é muito bom aquele desenho do Jesus Cristo. Todo domingo de manhã eu assistia aquilo, cara, era muito bonito aquele desenho. E também tem a Fazenda. E por que eu vou falar da Fazenda? Porque aquela Deloane, aquela mulher lá, ela fica lá fazendo aquelas putaria dela, aquelas coisas todas dela. E tem uma coisa engraçada na Record que é a Fazenda. Porque, pensem comigo, é um canal cristão. Então por que eles estão mostrando aquela putaria da Fazenda em rede nacional? Simples, porque eles querem dinheiro. Então a Record, ela consegue ser mais hipócrita do que a própria Rede Globo. Porque a Rede Globo, ela nunca se posicionou como a emissora que defende os bons costumes e os valores nacionais, entendeu? Agora a Record faz isso todo dia, mas nesse mesmo dia que ela faz isso, se posicionar, Deus, amor, família, eles também pegam e metem lá uma Deloane lá, tipo, sei lá, com calcinha em beira de piscina lá, junto com outras meninas lá também. Então, essa é a lição que fica sobre a nossa querida Record. Não confiem. Quando eu falo Record, eu tô falando diretamente de Universal, né? Porque Universal e Record, pra mim, são sinônimos, né? São ali pertencentes ao mesmo grupo, né? Então, não confie nisso. E tinha gente que falava que seria bom a Globo cair fora e ficar só a Record. Que a Record acho que é a segunda maior emissora, né? Se eu não estou enganado. Depois é SBT, não sei. Ou é Record ou é SBT. Mas não é bom, cara, porque a Record em si, ela, se tiver domínio da mídia, da imprensa, sei lá, não é muito bom, cara. Pode parecer que a Globo é ruim, mas acreditem, eu acho que a Record consegue ser pior às vezes. Seria legal o SBT, cara. O SBT seria legal se dominasse tudo, cara. Ia ser uma coisa meio inédita. Mas bom, acho que é isso, não tem mais muito o que falar. Se vocês forem parar pra pensar, Edir Macedo, Silvio Santos, todos eles têm coisas em comum aí, que eu não vou falar o que são. Apesar de que o Silvio Santos é um dos poucos, né, desses jujubas aí que é bem de boer. Nunca vi o Silvio Santos metido com muita coisa, até porque ele é bem discreto. Ele é um dos poucos que é discreto, assim, tipo, não causa muito. Então tá aí, o Silvio Santos é um jujuba legal? Será que ele é um jujuba legal? Não dá pra saber, né? Mas é claro que ele deve estar ligado em muita coisa aí, só não transmite pro público porque para ele tá bom do jeito que tá ali na emissora dele. Então acho que é isso, não tem mais muito o que falar não. Esse foi o meu episódio falando sobre a Record.
Eu tenho que ver um título bom para ter bastante visualização. Apesar que eu tenho medo de derrubarem esse vídeo, então é isso, não vou mais falar mais nada não, tá bom? Tchau e beijo. Se inscrevam aí no canal. O canal do Caverna Original caiu, então precisamos que vocês se inscrevam nesse canal, né? Até porque, pô, Caverna aí meu amigão, me ajudou bastante, então se inscrevam aí, ajudem o fera. E é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.